Mas assim, eu não consigo tratamento, você pode fazer, não, eu queria estar Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma reunião pública do Legado do Grupo Espírita Gabriel Zelani. Como sempre fazemos, iniciamos os nossos trabalhos com a leitura. A leitura de hoje é do livro Pão Nosso, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é a mensagem de número 3, que tem como título O Arado. Essa mensagem, esse comentário de Emmanuel, está baseado numa passagem contida em Lucas, capítulo 9, verso 62, que diz, que Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E Emmanuel comenta: aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens, poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado,
por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Que cada um possa receber esse comentário de Emmanuel dentro da sua especificação. Eu mesmo, ao ler aqui, fiz uma viagem no meu interior. Nas quartas-feiras, dando continuidade ao estudo do Evangelho, estamos no Evangelho de Marcos, por Emmanuel. Hoje, quem fará a exposição é a colaboradora da casa, Rosana Mendes. Vou passar agora para o nosso Lourinaldo fazer a prece inicial. Meus irmãos e meus irmãos, convido todos para que relaxem, que dêem a vontade, uma posição muito confortável, pensando no alto do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos agradecer a esse grande mestre que nos coordena todos os dias com a sua interação de amor e de paz. Então, Mestre Jesus, nesse momento confideiro, nós te agradecemos por essa oportunidade mais uma vez e que pedimos permissão para que nós, junto com os Espíritos do Trabalho, possamos estar atento pela mensagem que vai ser conferida esta noite. Esse recado é dos Espíritos dos nossos irmãos que sempre está conosco, nos orientando para ele. E agradecemos essa e te pedimos essa luz e assistência. Vou tirar, tá? Certo? A máscara não esquenta mais. Caros irmãos, boa noite. Que a paz, que o amor e a luz que emanam de Cristo estejam em nossos corações. Que nós possamos nos tornar cheios de contentamento. Contentamento pela oportunidade que Deus nos concede, pela luz que emana dos seus mensageiros, pela bondade que nos envolve a todos, nos oferecendo a oportunidade de estarmos reunidos para falarmos acerca do Evangelho que foi trazido para nós, para que nós possamos aprender a ciência do bem viver. Necessitamos aprender a viver, aprender a pensar, aprender a agir da melhor forma possível, para, estando em harmonia com as leis divinas, poder, de alguma sorte, vivenciar da melhor forma possível as nossas necessidades aqui no plano terrestre. Hoje nós estamos com mais uma passagem do Evangelho segundo Marcos, anotado carinhosamente por esse mensageiro de Jesus, e é justamente o versículo, é o capítulo 4, versículo 24. Esse versículo, essa mesma passagem, se encontra também em Mateus 7, 2 e em Lucas 8, 18. Todos estes capítulos dos respectivos evangelhos estão falando da parábola do semeador. Nós tivemos a oportunidade de falar acerca do capítulo 4, versículo 19 de Marcos, comentando detalhadamente sobre as passagens que antecediam o 4, 19 e até esse versículo.
E hoje estamos com o capítulo seguinte, ou melhor dizendo, a página seguinte, que é o mesmo capítulo, e o versículo é o 24. E no versículo 24 nós encontramos: atentai ao que vos será dito, com a medida que medirdes, medirão a vós. E esta frase, esta frase, quando chega para nós, dependendo do tipo de conversação que nós temos tido, cai assim como uma luva, porque muitas vezes nós não temos o cuidado de, no momento que nós vamos nos dirigir para fazer qualquer comentário acerca de algo que pode ter propriedade, entretanto, é necessário que nós possamos pautar esse nosso comentário pelas diferentes óticas. E, infelizmente, nem sempre isso ocorre comigo. Então, muitas vezes, quando alguém me diz algo, eu imediatamente, antes de raciocinar e mastigar aquilo que foi dito, coloco o meu ponto de vista sem ter o cuidado de passá-lo pelo crivo da razão dentro do Evangelho de Jesus. Porque por mais que uma atitude, que um gesto seja inadequado aos nossos olhos, não é de forma alguma errado que nós possamos ver o erro. Muito pelo contrário, precisamos ver. Porque dessa forma nós evitamos cometê-los. Entretanto, é importantíssimo que nós tratemos desse acontecimento, disto, de uma forma, da forma que nós gostaríamos de ser tratados em uma condição semelhante. Claro, sempre evitando cometer os mesmos equívocos, mas mesmo assim, lembrando, e se fosse eu que estivesse nessa ou naquela situação, como eu deveria, como eu gostaria que se comportassem diante dessa minha atitude. Então, eu acho a coisa mais preciosa que tem na nossa vida é este intercâmbio da espiritualidade conosco. Esse cuidado que eles têm conosco de estar sempre nos alertando para as nossas necessidades. Dulcinea me falou esse capítulo e versículo. Quando ela mandou para mim a foto de qual seria, que eu li, eu liguei para ela imediatamente. Ela não atendeu. Ela não ouviu certamente, estava ocupada. Mas era para dizer, Dulcinea, realmente o trabalho era para mim. Porque quando você mandou essa página que eu li, eu vi que eu tinha feito um comentário quando você me ligou, era para dizer isso, né? Que não estava muito de acordo com os padrões cristãos, que não estava muito de acordo com o Evangelho. Não é que estivéssemos errados, mas o ponto de vista precisaria de um pouco mais de delicadeza no pensar, no tolerar, no compreender da forma que nós gostaríamos de ser compreendidos. Então vamos agora passar a observar o que nós podemos entender deste versículo, o que ele nos chama. A mim, imediatamente depois disso, me lembrou da necessidade da tolerância. Não é tolerar, não quer dizer que nós sejamos coniventes com o que não está adequado, com o que não é correto. Tolerar quer dizer que nós compreendemos que possa acontecer coisas que faz pessoas agir de tal ou qual forma. É tolerar. É compreender que da forma que o outro se equivocou, nós também nos equivocamos. Nem sempre são os mesmos equívocos, nem sempre são os mesmos erros, mas acontecem. Um é mais frágil na área, as áreas são as mais diferentes. Alguns é na área dos relacionamentos afetivos, outros é nas áreas do compromisso de trabalho para ganhar o pão de cada dia, outros em assumir tarefas que sejam fraternas e que possamos fazer de formas voluntárias, entretanto, com compromisso. Então, cada um de nós tem as suas fragilidades. Muitas vezes nós fazemos
uma atividade com o coração cheio de alegria e contentamento. E outra, que é da nossa total obrigação, da nossa total responsabilidade, nós cumprimos, mas assim como se estivesse arrastando uma cruz insuportável. E nós sabemos que seja quais forem as circunstâncias que nós estivermos vivenciando, por mais difícil que seja, e tem coisas muito difíceis, mas elas são compatíveis com as nossas possibilidades de acerto, de superar e de vencer. Porque coisa alguma vem para nós, para que nós possamos cair e falir naquilo que seria para crescimento. Então, por que nós falimos tantas vezes? Por que tantas vezes erramos? Se nos dizem os Espíritos que as tarefas estão de acordo com as possibilidades que nós temos. Por que então falimos? Por falta de vontade e determinação. Era lido ainda há pouco, na passagem, na passagem baseada no Evangelho e comentado por Emmanuel, o arado, a importância do arado, a importância do trabalho, o cansaço que provoca essa atividade, mas o prazer que proporciona quando vai se colher os frutos. Isto falando diretamente de terra, mas é óbvio que o objetivo não era falar da terra, o objetivo era falar da terra, sim, mas da terra árida dos nossos corações. Então é isto que nós precisamos. E como é que nós conseguimos aplainar essa terra árida dos nossos corações? Como é que nós conseguimos fazer com que essa semente que o semeador saiu a semear realmente caia nessa terra e que ela possa dar frutos, assumindo as nossas variadas atividades nos variados campos da vida, da forma que ela se nos apresenta. Porque nós somos seres humanos, mas que compreendem diversos aspectos da nossa vida. Tem o aspecto pessoal, que é completamente íntimo, que nós devemos a nossa consciência à lei divina. Tem o aspecto da convivência na família, tem um aspecto da convivência na sociedade, e sobre todos esses aspectos nós precisamos assumir a responsabilidade que nos compete. Ah, mas eu não tenho capacidade. Não se pede de nós a capacidade que vai ser desenvolvida. Se pede. O que Deus espera de nós é que nós nos ergamos para trabalhar. Que nós possamos dispor, nos colocar ao seu inteiro dispor, para fazer a atividade da melhor forma que pudermos, ainda que não seja a forma almejada. Porque Deus vai nos dando as potencialidades e a capacidade na medida que nós trabalhamos. Claro, todos nós não somos chamados para trabalhar nas mesmas coisas. É assim na vida profissional, é assim nas atividades dos nossos lares, é assim na casa espírita, é assim nas atividades assistenciais por onde estivermos. Porque não é só a casa espírita que tem a oportunidade de promover atividades onde nós possamos exercer a fraternidade e assumir compromissos fiéis com o que nós estivermos empenhados em realizar. Por que essa necessidade? Porque quando eu pego para mim uma atividade, por exemplo, vou participar da campanha do Fio, então vai participar, nós combinamos e vem apenas 4 pessoas para essa campanha. Porque pode ter certeza, não sei se aqui são muitos os trabalhadores, mas na maioria das vezes não chega a 15, 20 não. São poucos trabalhadores. Então, se um trabalhador não vier, vai sobrecarregar o outro trabalhador, que vai se esforçar mais, render mais, para realizar o que realizaria com mais leveza se tivesse os 4 que haviam combinado. É assim na nossa casa. É assim no trabalho que nós amealhamos para ganhar o pão de cada dia. Quando um colega de trabalho deixa de fazer o que lhe compete, sobrecarrega nós.
quando nós deixamos de fazer o que nos compete, fazemos de conta que não estamos vendo, nós estamos sobrecarregando os nossos irmãos. Então, eu não devo assumir compromissos? Claro que devemos. E claro que todos nós temos emergências e necessidades e situações que muitas vezes nós achamos prudente e conveniente colocar na frente de outras. Isso aí cada um de nós elege de acordo com a nossa consciência, de acordo com o que nós colocamos como prioridade em nossas vidas e passamos a realizar, mas tendo em mente que essa colaboração é fundamental. Se estamos aqui reunidos, estamos reunidos para aprendermos a trabalhar, aprendermos a nos educar, aprendermos a assumir o que nos compete, entendendo que nós não somos imprescindíveis, porque se não estivermos, outro fará. Mas, para nós é imprescindível o trabalho. Para nós é imprescindível o estudo. Para nós é imprescindível nos educarmos. Porque se não fizermos isso por nós, ninguém poderá fazê-lo. Nosso pai, nossa mãe, que nos ama e que cuida e vela por nós acima de todas as coisas na terra, não pode realizar por nós. Ainda que ele esteja no plano espiritual, que esteja numa situação boa espiritualmente falando, que seja um espírito elevado, não pode fazer por nós. Porque o que nos foi dado para fazer, nós temos que fazer. Então, muitas vezes, as atividades exteriores, nós transferimos ou pedimos aos nossos colegas, companheiros, a colaboração por conta das nossas necessidades. Tudo bem, mas essas tarefas íntimas, ninguém realizará por nós. A tarefa de buscar a casa espírita, de entender que não basta essa 60 minutos, que não é suficiente para a nossa educação 60 minutos, porque nós somos espíritos milenares e que estamos repetidamente cometendo os mesmos deslizes. Ora, nós estudamos a semana inteira. Nós que frequentamos a casa espírita, estejamos na casa espírita, estejamos em casa, todo minuto que temos, a maioria de nós estudamos. E ainda assim, erramos e muito. Qual é a diferença? Imediatamente vem a advertência. Porque se antes a gente cometia o erro e continuava achando que estava certo e que o outro é que estava errado, hoje, imediatamente, acende a luz vermelha, advertindo: estás equivocada, estás enganada, refaz isso, corrige. Nessa mensagem, na interpretação de Emmanuel a esse versículo, ele coloca que a gente não vai atravessar assim uma rua sem prestar atenção. E é verdade, até no sinal verde, está o sinal verde, mas a gente tem que dar uma olhadinha assim para ver se de repente não vem um desavisado ali, ou uma bicicleta ou algo, e vai nos atingir. E por que não esse cuidado nas coisas do Espírito, no desenvolvimento do Espírito que somos? Então é necessário que esse sinal vermelho acenda em nossa mente, não para que nós vejamos o quanto somos errados e insignificantes, mas para que nós percebamos o quanto a espiritualidade se importa conosco, que nós já temos a condição de perceber imediatamente. Já temos a condição de perceber, falei, vou reparar. Ou se não for algo de reparar, porque muitas vezes esse equívoco, muitas vezes esse comportamento não é exterior, é interior. Muitas vezes nós não chegamos a proferir a frase infeliz, não chegamos a fazer o gesto inadequado, mas o pensamento veio. Ele foi formulado, veio e tem um sentimento agregado a este pensamento.
Então é importante que a gente perceba, porque percebendo, acendendo esta luz vermelha, nós vamos transformar este material. E como é que eu vou transformar isso? Antes, ocultava, negava. Hoje, o que fazer? Reconhecer e transformar. Reconheço o egoísmo que eu cultivo, que cultivei através dos milênios. Reconheço e hoje estou atenta a esse egoísmo. E preciso transformar este egoísmo em cuidado com os que estão à minha volta, em respeito pelos outros, em atenção aos meus deveres para com o próximo. Aquele próximo, inclusive, que está em nosso lar. Porque o nosso próximo não são as pessoas que estão na casa espírita, é quando a gente está aqui. Mas o nosso próximo, quando a gente está em casa, são os nossos familiares. Se eles não estão no mesmo espaço conosco, mas continuam sendo, são o nosso próximo, que nós devemos respeito, compreensão, entendimento, ainda quando esta criatura faz tudo completamente diverso do que nós propomos por uma vida inteira. Porque nos dizem os Espíritos que a semente lançada, se ela vai sendo regada, se ela vai sendo adubada, se vai afofando a terra, em algum momento ela pode florescer. Esse momento pode não ser agora, nesta encarnação. No caso dos outros, da gente precisa ser. No caso da gente, precisa ser agora. No caso dos outros, é preciso que a gente tenha a compreensão de que esta semente, essa terra, que a gente está colocando todo o adubo, mas ela também precisa ser trabalhada de dentro para fora. E que esse momento de fazer esse trabalho pode não ser agora. Porque precisa do nível de entendimento, do nível de consciência, de desenvolvimento. E não é a idade cronológica que vai dar a esta pessoa, a estas pessoas, a capacidade de alcançar o que está sendo proposto. Até porque, se nós estivermos propondo e se estivermos exemplificando, nos diz os Espíritos que o exemplo arrasta. E eu vivo na esperança desse trabalho, de trabalhar para ser o melhor exemplo possível para as criaturas que eu amo. E quando nós não estamos exatamente com aquelas pessoas que nós mais amamos, com aqueles mais íntimos, mas se estamos no trabalho, com os nossos colegas, que nem sempre a gente tem tanto contato, tanta proximidade, mas também devemos um bom exemplo. E não só para os colegas de trabalho, mas para a sociedade, que se comporta muitas vezes de forma tão equivocada, utilizando-se a sombra de estar juntos com outros, para poder fazer comentários, ditos e atitudes inadequadas e inconvenientes, e que não seriam feitas se estivéssemos em uma só pessoa. Não porque aquilo não tivesse respaldo na nossa alma. Porque se nós partilhamos de uma multidão de desajustados e não fazemos e não cometemos esse desajuste quando sozinhos, é por falta de coragem de fazer e de cometer o ato que nós sabemos indigno. Mas quando escondidos na sombra com os outros, passamos despercebidos e deixamos e damos vazão ao instinto que é nosso. Não é a sociedade que nos dá. Nós nos afinamos, nós nos conectamos com o que nos interessa. Ah, mas nós influenciamos e somos influenciados. Claro, o tempo todo. Pelo que nos atrai. Pelo que nós gostamos. Pelo que tem respaldo em nós. O que nós elegemos como sendo o melhor. Ah, mas eu não tenho mais essas predileções. Eu não quero essas coisas.
mas ainda tem o respaldo que está precisando ser transformado. O que está na nossa mente, o que está armazenado através das diferentes reencarnações que tivemos e do comprometimento das mesmas áreas e do cultivo das mesmas ideias. Então é preciso que eu esteja atenta para que eu perceba isso e digo, sim, já fiz isso, mas não quero mais. Assim eu não vou agir mais. Então eu percebendo isso, enxergando, é a forma que nós temos de nos transformar. Enxergar sem subterfúgios. Entender que se aquilo está presente porque tem ressonância no que fomos, no que fizemos. Mas nós somos seres em transição. Começamos, tivemos um começo e estamos em transição eternamente. Porque o crescer é indefinido. Por mais que nós cresçamos, mais temos para crescer. Então essa atividade sendo para toda a eternidade, porque a eternidade é de trabalho, é de produção, é de crescimento, é de desenvolvimento. No plano que nós estamos morando, tudo é perfeito, seja ele físico, seja ele no plano espiritual, é tudo perfeito. Todos os seres se amam, todos se respeitam. Ótimo, vamos trabalhar pelas outras humanidades. Vamos trabalhar pelos outros seres, por aqueles que ainda não alcançaram um nível de desenvolvimento. Aquela coisa horrível do céu, eternamente anjos cantando e olhando para os desavisados no inferno, não existe só na nossa ideia, só na nossa mente preguiçosa, que preferíamos e achávamos que aquele que tivesse uma posição elevada precisaria estar em completa inanição. Não existe inanição no universo. É movimento, é atividade. O tempo todo. Eu vou ficar parada. Tudo bem, fique parado por quanto tempo você achar que deve, mas você vai ser atropelada no torvelinho das necessidades. Porque a vida tem objetivos muito específicos. Depende de cada um de nós trabalhar por alcançá-los, quanto tempo vamos gastar. Mas também esse tempo não pode ser indefinido. Quando chegar a hora que for preciso nós despertarmos, despertaremos. Não tenhamos dúvida. Da mesma forma que quando o nosso filho é um bebê, a gente segura pela mãozinha para dar os primeiros passos, que levamos na escola nos primeiros dias, mas depois nós deixamos que ele alcance a capacidade de se desenvolver, de ir para a escola, de ir depois buscar outros e outros assuntos e outros interesses e desenvolver seu trabalho, de escolher o ramo que vai trabalhar, os caminhos que vai trilhar, porque já tem capacidade de discernir, ainda que nem sempre tenha o discernimento que nós gostaríamos que tivesse, e que é respeitado por nós, é respeitado por Deus, obviamente, mas que tem um limite de tempo para que nós possamos fazer todas as asneiras que nós queremos. Chegará o tempo em que não poderemos mais cometer esses mesmos equívocos, porque chegou a hora de acordar. E eu penso que para nós que adotamos a doutrina dos Espíritos como excelente para o nosso desenvolvimento, eu penso que é chegada a hora. É chegada a hora de aproveitarmos todas as oportunidades para nos vermos, para nos despirmos dos preconceitos contra as ideias preconcebidas sobre determinados aspectos, sobre coisas que nós preferíamos ignorar, preferíamos negar, como se negar alguma coisa impedisse dela existir. Negaram por longo tempo.
que o Sol, que a Terra, que o Sol não era o centro aqui da nossa Terra, que não era o Sol, que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário. Isso não impediu que se desse o contrário. Todas as leis da natureza é assim. Enquanto nós não conhecemos, nós negamos muitas vezes. Mas o fato de negarmos não impede que ela exista. E que em dado momento alguém vai ter a capacidade de perceber. Então as leis divinas existem desde todo o tempo. Tanto as leis que regem a natureza, como as leis que devem nos reger. Para que nós tenhamos uma vida boa, feliz, mesmo num planeta de provas e expiações. Mesmo com todos os problemas e dificuldades que temos. Porque a maioria de nós tem. Se não tem numa área, tem em outra, às vezes tem nas áreas todas. Mas isso não é motivo para que a gente se sinta sobrecarregado, infeliz, amargurado. Porque nós compreendemos minimamente a lei divina. E nós sabemos que as necessidades de evolução em nossa vida se apresentam em cada momento de forma diferente. Para que nós possamos ir nos aperfeiçoando integralmente. Então, da mesma forma que nós cometemos deslizes nas mais variadas áreas, nós precisamos nos reajustar nas mais variadas áreas. Então, as necessidades, os desafios que se apresentam em cada uma das nossas encarnações são os mais variados. Se são muitos, é porque as nossas possibilidades já são muitas. Se são poucos, não pensemos que é porque a gente é um anjo de candura. Porque não. É porque ainda não estamos na condição de suportar todas de uma vez. Então vão sendo administradas em doses homeopáticas para que nós possamos verdadeiramente superar todas elas. Sozinhos? Não. Não sozinhos. Não estamos sós. Ainda que em nossa casa material estejamos sós, mas nós temos uma imensidade de companhia. Além dos nossos afetos, dos nossos amigos, materialmente falando, e que não estando no mesmo espaço, mas podemos conectar, que podem nos auxiliar com uma palavra, com um amparo, com um afeto. Além disso, nós temos os nossos mensageiros, os irmãos, que se conectam imediatamente, porque estão realmente querendo essa conexão, quando nós nos dispomos a subir o mínimo que seja. Porque eles descem muito para tentar essa sintonia. Mas é preciso que nós façamos o esforço, nem que seja de esticar, estender o braço. No caso, a mente. Como eu faço esse esforço? A minha mente, o tempo inteiro, trabalhando de um lado para o outro, eu não consigo me concentrar, eu não consigo me firmar nos objetivos. Hoje eu quero trabalhar, amanhã eu não quero mais. Hoje eu quero um compromisso, amanhã eu não quero mais. O que faço? Ora, e trabalha. Eu não gosto de trabalhar. Trabalha sem gostar. Quando à medida que a gente vai trabalhando, vai vindo o gosto pelo trabalho. Claro, os trabalhos de preferência dentro das nossas aptidões, daquilo que vai nos encantando. Se eu não gosto de trabalhar com idoso, trabalho com criança. Se eu não gosto nem com criança, nem com bichinhos. Eu não gosto de trabalho nessa área. Procura uma área. As áreas são infindáveis, porque tudo precisa de trabalho. Tudo precisa de trabalho. Para que nós possamos usufruir de qualquer coisa ao trabalho de alguém. Quantos trabalhadores até nós chegarmos aqui? Quantos trabalhadores trazendo a palavra de Deus para nós? Quantos profetas assassinados barbaramente? Quantos trabalhadores o Cristo enviou incontáveis vezes, e nós fomos matando, destruindo, arrasando a matéria.
Porque o espírito destes foram crescendo, 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 e amando, e amando, e amando, e trazendo para nós esse amor, essa doação, esse trabalho incansável. Incansável. Nós estamos hoje aqui tranquilamente falando sobre os evangelhos sem problema algum. Ninguém vem ali fechar a porta, botar a gente, levar para a delegacia. Ninguém. Os profetas eram assassinados. Os seguidores de Jesus, os primeiros cristãos, eram queimados na praça pública. Eram jogados às feras. E tinha gente olhando e aplaudindo. Nós não sofremos qualquer tipo. Algumas, né? Mas isso aí de menos. Não sofremos coação para fazer, a gente querendo fazer, a gente vai fazer. Independente das críticas. Independente de dizer que isso não deve ser feito. Se nós passamos pelo crivo da razão, analisamos as situações. Por exemplo, o trabalho na casa espírita nessa época. Há críticas, claro que há. Entretanto, isso já faz quase 1 ano e meio, 2 anos, quase 2 anos que a gente está vivendo essa situação, e eu tenho certeza que outras atividades das nossas vidas nós estamos atuando. Eu, por exemplo, nunca deixei de trabalhar para amealhar o pão, graças a Deus, porque se tem deixado, o pão também tinha ido. Porque eu preciso trabalhar para me alimentar, para prover minhas necessidades. Então, graças a Deus, o meu setor não parou e eu continuei trabalhando. Então, se eu posso trabalhar para ganhar dinheiro, por que é que eu não posso trabalhar para ganhar luz para o espírito que sou? Para me esforçar nesse crescimento. Qual seria a razão? Estaríamos faltando com respeito com os nossos irmãos se nós temos o cuidado de manter as distâncias, de fazer o que é preciso, entendemos a importância da ciência e o que a ciência está dizendo. Sim, compreendemos perfeitamente e apoiamos, mas agimos com discernimento, com cuidado, com cautela, querendo o crescimento, querendo o fortalecimento, não apenas nosso, mas dos que estão à nossa volta. Quantas pessoas necessitadas durante esse tempo? Quantas pessoas desesperadas desenvolveram síndromes das mais variadas? Nós que sabemos os canais, nós buscamos no YouTube, procuramos o lugar certo, já temos todo o mecanismo para nos fortalecermos, para cuidarmos do nosso bem-estar. Mas muitas pessoas desesperadas, com um pensamento só tenebroso, só triste, só amargurado, não conseguem essas conexões. Não porque não tenha quem queira ajudar, a espiritualidade quer. Mas quando nós criamos uma casca, um invólucro à nossa volta, não permitimos este contato. Então, quem pode conectar com essas pessoas? Nós que estamos na matéria. Nós que estamos materialmente aqui na Terra. E que podemos, de alguma sorte, auxiliar, ainda que minimamente. Porque é claro que não podemos resolver os problemas dos outros. Claro que não podemos. Muitas vezes não resolvemos nem os nossos. Mas podemos auxiliar. Uma palavra, um gesto, um olhar, uma compreensão da situação que está sendo vivenciada, o olhar e o acolher. Não é preciso fórmulas, não é preciso regras, é simplesmente preciso atenção, amor e cuidado. O cuidado que está atendendo a outra pessoa, atenta, não despeça, atenta, para que ainda que não tenhamos uma palavra para dizer, mas a pessoa sinta que nós estamos interessados no que ela está dizendo. Estamos interessados na dor que ela está sentindo. Porque nós sabemos o que é a dor. A dor física, a dor moral. Então, se queremos entendimento para as nossas dores, por que não entender as alheias? E como nós podemos fazer isso? No bom combate.
no trabalho que executamos, para crescimento interior, para desenvolvimento. Porque à medida que trabalhamos, à medida que estudamos, construímos um alicerce mais sólido para poder vivenciar com mais tranquilidade os adventos variados que aconteceram desde sempre e vão continuar acontecendo. Ora é um problema físico, materialmente falando, nos seres, é um vírus, é uma bactéria. Ora são problemas no lugar onde nós vivemos, problemas geológicos, cataclismas. Os problemas são os mais variados. Existiram, existe e vai existir por um bom tempo pelos lugares onde nós formos, pelas necessidades. Porque se não se apresentasse dificuldade, a maioria de nós estávamos sentados com a Netflix ligada, vendo o filminho. A maioria de nós. Então é preciso que tenha movimento para o trabalho. É preciso essas diferenças. Quando nós já percebemos um trabalho e deixarmos aquela coisa que pode ficar para depois, aquele lazer que não é fundamental agora, dê prioridade ao que precisamos realizar, então vai se apresentando de forma diferente. Vai se apresentando de forma diferente. As necessidades vão mudando, as nossas necessidades e as necessidades nos lugares onde nós estamos. Já percebemos que uma mesma situação não se apresenta, apesar dela ser materialmente falando a mesma, mas nós não sentimos da mesma forma? Já viram pessoas dando entrevista no momento de catástrofes, uma enchente, um terremoto, alguma coisa. A entrevista com pessoas que estão vivenciando aquela mesma coisa. Caiu a casa de 2 pessoas. Uma tem uma impressão daquilo, a outra tem outra completamente diferente. Alguma bota a mão na, meu Deus, não tenho mais nada, acabou-se tudo que eu construí, todo o meu trabalho. A outra diz, graças a Deus que eu estou viva e com saúde e os meus. Vou trabalhar para fazer de novo. Isso é maturidade espiritual. Temos, eu nem gostaria de testar, porque já tenho vergonha do que poderia acontecer. Porque possivelmente não tem essa maturidade de entender que se construirmos uma vez, nós podemos construir de novo. Porque é importante para nós as coisas que nós construímos materialmente, claro, é para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. Todos deveríamos ter, todos, sem exceção de ninguém. Todos deveríamos ter tudo que fosse necessário para nós, para o nosso bem-estar material. Mas, tendo ou não tendo, o importante, o definitivo, é realmente este comportamento diante das situações. É o amadurecimento que antes eu precisava ser levada. Algum tempo, quando eu era criança, para vir se deslocar de casa para a rua, tinha que alguém trazer. Hoje, nós podemos ir. Hoje, por enquanto, porque daqui a pouco chega a época de novo não poder, né? Porque os anos vão se somando e muitas vezes a gente vai perdendo essa qualidade, essa condição de vida de ir e vir sozinho no momento que nós desejamos. Mas o importante é realmente manter a maturidade e a compreensão na nossa mente para podermos vivenciar melhor. E eu lendo essa página várias vezes e vai vindo na nossa mente os aspectos que podem envolver de alguma forma esse crescimento. E eu lembrei de uma coisa. Os idosos da época de minha avó, todos os que eu convivi, eles tinham assim uma firmeza, ainda que fossem doentes materialmente, mas eles tinham uma firmeza na condução da família, no orientar, no cuidar, que hoje eu percebo que há uma diferença nos idosos de hoje. Não evidentemente em todos, mas
a maioria se sente assim, como se fosse impotente e incapaz de realizar as tarefas mínimas. Vão ficando amedrontados e aterrorizados e achando que por isso a sua mente, ainda que eu esteja privada dos meus movimentos, se a mente funciona, eu sou muito útil. Porque eu posso formular pensamentos que auxiliem os meus irmãos em desenvolvimento. Eu posso orar, eu posso aconselhar, eu posso ter uma boa conversa. Que não seja só aquela conversa da dor. Né? Porque o dói, que afasta muitas vezes e afugenta, principalmente os mais jovens. Afugenta. Porque quem é que está querendo ouvir lamúria o tempo todo? Eu lembro da minha, principalmente de uma que ficou muito mais velha, uma morreu relativamente jovem, a outra ficou bem mais velha. Ela era cheia de problemáticas físicas, inclusive a cegueira, porque ela não aceitou ser cirurgiada. Tinha vários problemas. Ela dizia que ela estava muito bem, e que podia fazer as coisas dela, e que podia realizar. E ela estava sempre se colocando à disposição do que precisasse, para quem quer que fosse. Colaborando da maneira que podia, mas colaborava. E isso dava manutenção e fortalecimento para ela. Nunca abandonou a fé. Entendendo o quê? A transitoriedade da vida. Entendendo que o que eu fazia quando eu tinha 20 anos, evidentemente eu não tenho forças orgânicas para fazer agora. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer gastando um pouquinho mais de tempo. Isso não quer dizer que a gente não possa se adaptar às mais variadas situações. É fácil? Não. Mas é uma coisa que precisa ser amadurecida em nós desde sempre. Eu não sei se eu vou ficar velho. Poderia dizer um jovem, como nós também não sabíamos quando tínhamos 15, 20 anos. Mas tem uma grande chance. Tem uma grande chance. Se eu não apressar a coisa através dos excessos, tem uma grande chance de ficar. E se ficar? Eu preciso estar da melhor forma possível. Então eu tenho que tomar as precauções para que, se chegar lá, chegar da melhor forma. Então não é preocupar com o dia de amanhã, é preocupar em fazer o melhor hoje. Eu sei que se eu me alimentar de forma desregrada, vou ter problemas. Então eu curto, diminuo. Se eu não consigo seguir o conselho dos espíritos que diz assim, saia sempre da mesa com fome. Isso é difícil, bem que eu tento. Mas é bem difícil, né? Principalmente se é alguma coisa que a gente gosta. Mas não come o tanto que gostaria. Não come porque sabe que o excesso é prejudicial. Não faço isso há anos, mas vai sentir. Não gosto de exercício físico. Faça sem gostar. Porque o corpo é móvel. Nós temos articulações. E se a gente ficar paralisado num canto, vai paralisar. Vai entrevar. Então, discernimento, bom senso, cabe em qualquer lugar. Aproveitar o Evangelho, minha gente, o Evangelho não é uma coisa, é uma coisa para a vida. Como é que eu aplico isso? Vou aplicando em todas as áreas. Leio um versículo, leio uma página, essa tradução de Emmanuel, eu dei tradução porque traz luz para a nossa vida, né? Porque lendo só o versículo, talvez a gente não tivesse, eu pelo menos não teria o alcance das coisas. Mas quando a gente lê uma página e pega o mesmo versículo dito por Mateus, aí vai ler a interpretação de Emmanuel, tem outra abrangência. Então, alguma coisa ainda que pouca fica. E essa coisa pouca que fica, a gente vai somando com outras e outras e outras, que vai ser sempre, até o último dia na carne e na sequência no espírito. De qualquer forma. De qualquer forma. Porque se estiver privada de ler, será na meditação do que já foi aprendido. Agora, se estiver privada do raciocínio, mas o espírito que vai estar lúcido, pode estar.
planejando e trabalhando dias futuros. E conduzindo da melhor forma aquele corpo que já não oferece tantas possibilidades, mas que deve ser amparado porque foi o veículo. É o veículo que o Espírito tem para crescer. Então, tem valor. Não deve ser aquele valor que nós damos a ele a maioria das vezes, mas é muito valioso. Porque sem esse veículo, a gente não podia estar nas atividades. Não podíamos vir para aqui só no perispírito e ficar por aí numa atividade material, porque o mundo, a terra, ainda é muito densa. Então, só com o perispírito, não teria condição. Seríamos, então, espíritos fora da carne. Então, meus queridos, eu desejo para mim, eu desejo para nós, eu desejo para a humanidade inteira que chegue a hora de acordarmos, que chegue a hora de nós olharmos para a vida de uma forma abrangente, que nós possamos perceber que nós somos elementos da sociedade e ainda que seja diminuta as nossas possibilidades, podemos fazer algo. Fazendo o que nos compete fazer, nós estamos colaborando. O que nos compete fazer? Posso lhe dizer que cada dia a gente amplia o entendimento do que a gente deve fazer. E amplia, e amplia, e amplia, e a gente se esforça, e se esforça, e se esforça. Porque essa é a finalidade. Não tem como crescer se não tiver a determinação de fazer. Não tem como nos libertar do que nos entravou durante tanto tempo sem o compromisso de transformar, sem o compromisso de mudar. Então, que nós possamos, da melhor forma possível, aproveitar este versículo, lê-lo ao chegar em casa, meditar nos outros aspectos que poderia ter sido avaliado e não foram, e avaliar, não na vida dos outros, mas avaliar na nossa. Cada um de nós avaliando o melhor comportamento que poderíamos ter em cada uma dessas passagens, em todos os aspectos. Muito obrigada, meus queridos. A gente agradece a Rosana Mendes hoje de forma tão brava, né? O agradecimento. E passar alguns avisos para o pessoal também que está nos acompanhando de casa. As nossas palestras públicas presenciais acontecem todas as quartas e sextas, das 20 às 21 horas. Aos domingos, às 18 horas, temos o Evangelho no Lar. Você pode entrar lá na nossa, em qualquer canal nosso, seja o YouTube, Facebook e Instagram, @Chegada Espírita. Você pega lá o endereço da sala virtual que você pode participar conosco do Evangelho no Lar todos os domingos às 18 horas, tá? No último domingo do mês também nós temos a campanha Chegada Solidária. Por sinal, foi realizado domingo passado, onde a gente vai ao encontro de pessoas em situação de rua. Levamos lanche, água, suco, roupa, material de higiene, alimento para os animais também que os acompanham. E aí, se você deseja participar ou contribuir com o nosso trabalho, é só entrar em contato conosco também através ou das nossas plataformas ou falar com um dos trabalhadores da casa. O Odinaldo faz a prece final. Como fizemos no início da nossa tarefa, eu vi a todos com relação à
quiserem fechar os olhos e pensar no alto, agradecendo a nossa amiga que fez esse bate-papo conosco através desse crescimento espiritual, nos alertando para seguirmos nessa trajetória diária. Nós vamos agradecer ao Mestre Jesus, a este grande líder que passou por aqui e ainda vive nos nossos corações, nos mostrando como amar, como poder perdoar e pedir perdão. Então vamos agradecer a Ele neste momento por essas oportunidades que estamos tendo e todos os dias que nós chegamos na nossa casa, podemos nos alimentar, podemos dormir, acordar e participar com todos que convivem com a gente. O Mestre Jesus, agradecendo por este momento maravilhoso, por esses dias, por essas passagens que podemos presenciar. E agradecendo pelo teu amor, pelo amor dos Espíritos, pelo amor de todos aqueles que nos acompanham todo dia. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado por nos dar essa oportunidade essa noite de participarmos desse trabalho espiritual e podermos aprender mais e podermos seguir, nos corrigir todos os dias. E assim seja. Nós teremos os passes individuais, quem desejar ficar sentado, que a gente vai chamar. E quem for saindo, tem a água fluidificada na porta. Porque